Meu padrasto e a minha mãe tiveram que morar em casas separadas pro filho do meu padrasto parar de mexer comigo. Acho que vocês já entenderam, né? Bom, meus pais se separaram quando eu ainda era bem novinha, eu tinha meses de vida. E meu pai era militar, então ele vivia, né, mudando de cidade em cidade. Meu pai não é um cara totalmente presente, mas também não é totalmente ausente, sabe? Ele, sempre que pode, ele viaja pra poder me ver e tal. Mas figura paterna mesmo eu tenho do meu padrasto, que é o marido da minha mãe. A minha mãe, ela começou a ter um relacionamento com meu padrasto quando eu tinha 2 anos de idade. Então eu cresci vendo aquela figura paterna ali que era o meu padrasto. Ele sempre cuidou muito de mim, sempre me mimou bastante, sempre brincou comigo. Eu tenho ótimas lembranças com meu padrasto. Então a gente acaba, né, criando um vínculo afetivo maior, né, quando você tem um contato maior ali com a pessoa, né, ainda mais com a pessoa que te trata como se realmente fosse do seu sangue, né? Como meu padrasto me tratava, parecia que eu era a filha dele. Na verdade, ele me tratava até melhor que o filho dele. Meu padrasto, ele tinha um filho, só que ele não tinha muito contato com ele, porque quando ele se separou da ex-mulher dele, ela não aceitou muito a separação. Então ela sempre meio que impedia, né, ele de ver o filho dele, ou de ficar, né, com o filho dele. Ainda mais depois que o meu padrasto conheceu minha mãe. Aí mesmo que ela arrumou várias desculpas e acabou indo morar com um rapaz, né? Ela foi morar mais longe, bem mais longe. Então não tinha como o meu padrasto ficar indo sempre ver o filho dele, mas ele sempre ligava. Então eu estava sempre ali em contato com ele, mas mais por ligação mesmo e tudo mais. A minha mãe, ela começou a trabalhar fora e o meu padrasto, ele tinha aberto uma vendinha na parte de baixo. A gente morava no segundo andar, na parte de baixo tinha tipo uma mercearia e tal, só que acabou fechando e meu padrasto acabou alugando aquele espaço ali embaixo e fez uma vendinha que vendia de tudo, só que era mais voltada, né, pra bebida e tal. Então era tipo um bar que tinha de tudo e meu padrasto ficava com o bar praticamente o dia inteiro aberto. E nisso, quando minha mãe ia trabalhar, eu ficava com meu padrasto, né, ele acabava descendo comigo, né, ficava lá embaixo comigo, tinha que ficar lá embaixo com ele, porque ele não confiava de me deixar lá em cima sozinha e tal. Tá naquela fase, né, de criança curiosa, de querer mexer, de querer fazer as coisas sem saber fazer. Então minha mãe não confiava muito. E acabou que essa ex-mulher do meu padrasto, a mãe do filho dele, não deu certo com o rapaz que ela tava lá, onde ela tava morando, e ela voltou a morar onde ela morava antes, que era mais próximo ali da nossa casa. E aí o meu padrasto, ele começou a ter um contato assim maior, né, pessoalmente, com o filho dele. O filho dele já tinha basicamente uns 15 anos de idade e eu tinha uns 8 anos de idade. E aí o meu padrasto, né, começou a pegar mais o filho dele pra ficar lá em casa, né, e se acostumando ali com ele mais e tal. Até porque ele já era adolescente, ele já entendia, né, quem era o pai dele. Mas ele ia, né, ele gostava de ficar lá com o pai dele e tal. E aí o meu padrasto começou a me deixar lá em cima com o filho dele. Ao invés de descer comigo, né, pra vendinha, né, lá embaixo, eu ficar o dia inteiro com ele ali na venda, que às vezes era até cansativo, tedioso também. Meu padrasto começou a me deixar lá em cima com ele e pedia só pra ele passar um olho em mim. E foi quando ele começou, o filho do meu padrasto começou com as coisinhas maldosas que na época, né, eu não entendia o que era aquilo. Tipo, levantar a minha saia, se eu tivesse de saia, abaixar um short, colocar a mão, né, na minha parte íntima e tal. Colocar a mão na parte íntima dele. E aquilo ali estava acontecendo frequentemente, né? Toda vez que ele estava indo lá pra casa, ele estava fazendo aquilo comigo. E aí eu não sei explicar pra vocês o sentimento que eu tava tendo. Eu não tinha ele como irmão, porque a gente não foi criado juntos. Eu tava conhecendo ele dali, de 15 anos de idade. Então pra mim ele era uma pessoa estranha, né? Era como qualquer outro menino, que eu tava aprendendo a me acostumar. E ele começou a falar que gostava de mim e tal, que ia namorar comigo quando eu crescesse, mas que não era pra me falar pra ninguém. E ele falava isso direto pra mim e tal. E enquanto ele ia falando isso pra mim, ele ia pegando nas minhas coisas, né, no meu corpo, na minha parte íntima.
E teve um dia que ele foi e, tipo, me deu um estalinho assim na boca, sabe? E na hora eu senti sabe, um arrepio, uma coisa diferente, estranha, que eu nunca tinha sentido antes. E ao mesmo tempo eu gostei daquela sensação, mas no fundo, alguma coisa me dizia que aquilo ali não era certo. E ele começou a fazer isso sempre. Às vezes minha mãe e meu tio, né, que eu chamava de tio, meu padrasto, eles iam dormir e ficava eu e ele na sala vendo filme, e ele fazia sempre essas coisas comigo, sabe? Me dava estalinho, ficava mexendo no meu corpo, mandava mexer nas coisas dele e tal. E aquilo ali foi, né, a gente foi crescendo, aquilo ali foi acontecendo frequentemente. Quando eu tinha já os meus 9 para 10 anos de idade, ele, né, quase com seus 17 também, por aí, eu não lembro se ele já tinha 17, não lembro bem assim a idade dele, mas ele já sabia muito bem, ele já tinha essa consciência do que ele estava fazendo, né? Eu talvez estava sendo ali iludida, né, porque eu era uma criança, ele estava colocando coisas na minha cabeça, né, que ia namorar comigo quando eu crescesse, que ia esperar eu crescer e tal. E eu, em troca disso, eu deixava ele fazer as coisas que ele queria fazer comigo. E aí foi quando, né, a gente já tava nessa idade e tal, que ele começou a querer meio que avançar as coisas. E ali foi quando começou a me incomodar e eu comecei já a não gostar, porque dali já machucava, entendeu? Não era igual antes, que era só carícias e tal. Dali já tava machucando, já tava começando a machucar, ainda mais quando ele vinha com um dedo, sabe? Aquelas coisas ali já tava começando a me machucar. E quando começa a machucar, uma criança, ela já entende que aquilo ali é errado, que aquilo ali é ruim, que aquilo ali não é bom, né? E aí eu já comecei a mudar o meu comportamento. Toda vez que ele ia pra lá, eu não queria mais, tipo, dormir no quarto sozinha, no meu quarto sozinha, porque ele dormia na sala. Eu já não queria dormir no meu quarto sozinha, eu queria dormir no quarto da minha mãe e tal. E aí eu também não sei como a minha mãe não percebeu, né, essa minha mudança de comportamento, de querer dormir no quarto deles, que não foi uma coisa que eu nunca fui de fazer, foi dormir no quarto deles, nunca pedi pra dormir no quarto deles, sempre dormi no meu quarto, sempre tive meu quartinho ali, sempre gostei de dormir no meu quarto. Então acho que ali minha mãe deveria ter já notado que tinha uma coisa diferente, que eu só queria dormir no quarto deles quando ele tava lá. E aí foi quando o meu padrasto desceu, né, pra vendinha, e aí eu tava no meu quarto, que era um lugar que eu ficava muito quando eu queria fugir dele, mas assim pelo dia, né. Então pra mim não estar no mesmo lugar que ele, no mesmo ambiente, assim, na sala, na cozinha e tal, eu ficava no meu quarto. E aí ele foi no quarto e tal, e perguntou por que eu tava fugindo dele, que ele tava muito chateado comigo. E aí eu falei pra ele que eu não tinha gostado, que tinha me machucado, que ele tinha tentado fazer antes. Ele falou que não ia mais fazer aquilo, que não vai mais fazer nada pra me machucar, mas que eu não precisava ficar daquele jeito com ele e que eu não contasse pra ninguém. E aí ele foi falando comigo, conversando comigo, ele meio que me convencendo, né, novamente a deixar ele fazer as coisas comigo. E nesse dia ele pegou e, né, pegou a minha mão de novo, colocou no negócio dele, só que o negócio dele já tava, né, pra fora das calças, e eu comecei a sentir assim um pouco de nojo. Na verdade eu não sei o que eu tava sentindo, eu só sei que eu tava sentindo nojo e eu sei que eu não queria mais aquilo ali. Foi quando ele começou a tocar, assim, né, ficar tocando nas minhas partes íntimas e ficou se tocando ao mesmo tempo até ele ejacular ali, sabe? Que foi um negócio nojento, que eu senti muito nojo, porque primeiro que eu nunca tinha visto aquele negócio ali, né, assim, eu nunca tinha tocado naquilo ali, eu tava achando nojento, e ver aquele troço, né, saindo, aquele troço nojento saindo também me causou um enjoo, sabe? Uma agonia muito grande. E aí foi quando eu decidi falar com a minha mãe, né, sobre o que estava acontecendo, porque eu já tava ficando com muita ânsia de vômito toda vez que eu lembrava daquele negócio ali. Só que aí eu não tive coragem de falar pra minha mãe. Não tive coragem de falar pra minha mãe. Eu chegava perto dela pra falar e aí eu voltava atrás. Eu não conseguia falar.
Mas eu ficava pensando, eu não quero passar por isso de novo, não quero sentir aquele negócio de novo, sabe? Eu tava com nojo daquilo, eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu não queria passar por aquilo de novo. E aí foi quando a ex-mulher dele, né, do meu padrasto, ligou pro meu padrasto, falou que estaria voltando, um rapaz, né, que é aquele que morava lá longe, e que dessa vez ela não ia levar o filho deles, que ele que teria que ficar com ele. E aí ele conversou com a minha mãe, né, o meu padrasto conversou com a minha mãe e tal. E aí quando eu fiquei sabendo disso, eu entrei em desespero. Eu fiquei imaginando, se ele faz isso comigo, toda vez que ele vem pra cá, imagina ele morando aqui, eu vou ter que passar por aquele ali todos os dias. Algo que, tipo, tava me causando nojo, ânsia de vômito. Não. Eu comecei a pensar em várias coisas. Eu não tava disfarçando mais que eu não queria que ele fosse morar lá. E aí minha mãe foi e conversou comigo e tal, pra ver como é que ia fazer, pra ele não continuar dormindo na sala. Aí conversou comigo, né, com meu padrasto, ali a gente tava conversando. E aí no meio ali da conversa, eu dei um grito. Eu falei, não, ele não pode vir morar aqui. E na mesma hora meu padrasto olhou pra casa da minha mãe e minha mãe, ué, por que ele não pode morar aqui? O que tá acontecendo? Eu falei, mãe, não, ele não pode morar aqui, ele não pode morar aqui. E nisso eu saí e fui pro meu quarto chorando. Minha mãe, obviamente, né, ficou ali sem saber o que tava acontecendo, nem ela nem meu padrasto. Minha mãe foi conversar comigo. E aí eu meio que contei pra minha mãe o que né, vinha acontecendo. Eu só não contei do negócio que ele fez de ter, né, tocado ali e sair daquele negócio. Isso aí eu não contei pra minha mãe, mas o resto, que ele passava a mão e tal, eu contei tudo pra minha mãe. Minha mãe foi, conversou com meu padrasto, falou que não ia dar certo isso e tal. E meu padrasto, né, ficou muito chateado, ficou muito triste com a situação. Mas ele falou que era filho dele, que a mãe dele não queria levar ele de jeito nenhum, que ele não podia abandonar o filho dele. E aí o meu padrasto foi, né, buscar o filho dele. E quando eles chegaram, meu padrasto teve uma conversa com ele. A minha mãe também teve uma conversa com ele, eu não participei da conversa. Mas depois daquela conversa ali, gente, parecia que ele não tinha entrado por aqui, saído por aqui. Ele não parou, não. Ele continuou mexendo comigo. Todas as vezes que ele tinha oportunidade, ele continuava mexendo comigo. E aí minha mãe, né, depois de alguns dias ele morando lá em casa, minha mãe veio perguntar se ele ainda tava mexendo comigo e tal. E eu falei que sim. Falei, mãe, ele continua mexendo comigo. Eu tenho que ficar me trancando dentro do quarto. Meu padrasto levava ele pra vendinha lá embaixo, me deixava lá em cima, né? Porque eu também já tava um pouco maior e tal. Mas ele sempre dava uma escapulida pra ir lá em cima mexer comigo. E aí foi quando a minha mãe e meu padrasto conversaram e viu que não tinha jeito, que a melhor coisa era manter a gente afastado, né? Tirar a gente da mesma casa antes que o filho dele fizesse uma coisa, né, pior comigo. Meu padrasto falou que ia levar ele pra fazer um tratamento, porque aquilo não era normal. Ele falou pro meu padrasto que ele não queria fazer e acabou sendo compulsivo. Quando ele viu, já tava fazendo. Então, realmente, minha mãe falou que ele precisava levar ele pra fazer um tratamento, mas que não dava pra gente morar na mesma casa. Aí meu padrasto teve que alugar uma outra casa pra poder morar com ele, né? E eu não ficar ali correndo risco de passar por algo pior com o filho dele. E daí, realmente, meu padrasto levou ele pra fazer tratamento. Ele continua fazendo tratamento até hoje, até porque não tem muitos anos que isso aconteceu. Ele sabe que isso não é normal. Ele entende hoje em dia que isso não é normal. Até hoje a gente não tem contato, não. A gente às vezes se esbarra pela rua, mas é só isso mesmo. E até hoje a minha mãe e o meu padrasto, eles moram em casas separadas. Fala, galera. Gente, independente da idade, né, se ele era de menor ou não, ela sofreu sim. Com certeza, isso é fato, é nítido. Provavelmente ele deve ter um transtorno obsessivo de compulsão. É uma coisa que ele faz sem ter razão, sem saber o porquê que ele tá fazendo aquilo. É uma vontade incontrolável, quando vai ver, ele já fez, né? É muito raro, né? Na maioria dos casos, os pais, eles não entendem que isso é uma doença que tem que ser tratada.
Mas ainda bem que esse pai ele já viu que isso não é normal, até porque eu mesmo, ele vendo o filho falando, né, que não queria fazer quando via já tinha feito, então ele viu que aquilo ali não era normal, procurou logo um tratamento pro filho. Hoje o filho mais velho entende que isso não é normal e que ele tem sim que tratar isso. Gente, eu não tô aqui também pra falar o que o pai deveria ter feito, que a mãe deveria ter feito, porque tentei me colocar no lugar dos dois. E hoje eu vou deixar pra vocês opinarem, pra vocês deixarem a opinião de vocês no comentário aí, o que vocês acham que deveria ter acontecido, o que a mãe deveria ter feito, né? Além de separar, né, os dois, não deixar os dois morando no mesmo ambiente, por conta, né, que a filha dela ia estar ali vulnerável, passar por mais um transtorno ali com o filho do marido dela. Então, eu vou deixar isso pra vocês, né, o que vocês acham que ela deveria ter feito. Vocês acham, né, que a mãe fez certo, que eles fizeram certo? Até porque, gente, eu acho que nesse caso, o pai não tem culpa, né, do filho talvez ser desse jeito. Não sei, gente, vou deixar aí pra vocês, né, comentarem, deixarem a opinião de vocês, tá bom? Se você já passou por algo parecido ou tiver qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá bom? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente aumentar o engajamento do canal e o YouTube tá entregando os vídeos pra mais pessoas. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.